Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi transmitido ao vivo no canal youtube.com/papo de veterinária em 23 de maio de 2024. Nossa convidada de hoje, Roberta Valeriano, compartilha sua jornada na formação em diagnóstico por imagem e os desafios de atuar como docente e, posteriormente, como autônoma na área, gerindo sua empresa e conciliando vida pessoal e profissional. Conversamos também sobre os desafios de aprendizagem e a compreensão que veio após o diagnóstico de neurodivergência, e como a compreensão das particularidades de cada aluno pode favorecer o aprendizado e o desenvolvimento na carreira veterinária. Venha saber mais sobre a atuação em diagnóstico por imagem. Vamos juntos? Então, seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Fico muito feliz, né, de a gente estar podendo. A gente já trabalhou juntas, né? Já tem um tempo e está te revendo nesse momento especial para a gente compartilhar um pouquinho aqui da nossa história. Sim. Roberta, vamos começar pelo momento presente. Como é a rotina de trabalho de uma pessoa que trabalha nessa área de diagnóstico por imagem, tendo, né, um espaço físico próprio para isso? Bom, quem trabalha hoje na verdade, a gente trabalha com um espaço físico próprio para isso e a gente também trabalha volante, né, atendendo as clínicas. A empresa trabalha dessas duas formas. É uma área que eu acho muito gratificante, mas é uma área que a pessoa normalmente tem um perfil para ela, né? Porque você fica mais sozinho, no escuro, todo mundo meio morceguinho assim. Fica no escuro, fazendo um exame, é um momento às vezes um pouco mais introspectivo, mais silencioso, e a gente acaba tendo muito trabalho extra também, né? Porque a gente faz o exame ali e aí leva um laudo para casa. Às vezes a gente consegue fazer na hora, depende da rotina, e aí você faz a parte descritiva para poder liberar, mas geralmente você está em contato com todas as áreas da veterinária, então mesmo que tenha aquele momento do exame que seja mais introspectivo, você precisa ter uma boa comunicação, porque você comunica com o tutor, você comunica com o médico veterinário que solicitou o exame. E aí são duas conversas em nível técnico diferente que você acaba tendo que passar, né? A informação assim do que está acontecendo ali no momento. E aí, você e seu marido trabalham juntos, né, na empresa. A gente sabe que tem algumas questões, por exemplo, quando a gente é mãe, né, a gente às vezes tem algumas questões relacionadas ao horário, né, a deslocamento e tal, que acabam, né, tendo impacto, na verdade, em toda a família, no pai também, mas para a mãe isso acaba sendo um pouco mais notável, assim. É. Então, como é que foi para você essa questão de se adaptar à rotina depois que você se tornou mãe? Na verdade, quando eu me tornei mãe, eu ainda era docente, né? Foi mais difícil de adaptar, porque ainda teve a pandemia no meio disso tudo, e aí não tinha escola, não tinha ninguém, né? E então foi mais complicado, assim. Como médica veterinária autônoma, né? Dona da empresa, fazendo o exame, mas gerenciando tudo isso, eu tenho mais flexibilidade de horário. Então, eu consigo levar a criança numa consulta, né? Agendar, mexer na minha agenda. Então, a parte autônoma dá essa possibilidade para a gente. Então, foi o nosso, que, assim, salvou a nossa rotina, de certa forma, né? E o Felipe também, ele é bem participativo. Então, às vezes, o bom da gente fazer a mesma coisa é que, dependendo da situação, ele vai, leva as crianças e eu vou e faço o exame para ele, né? A gente consegue um cobrir o outro, de certa forma. Então, isso ajuda bastante para a gente. E aí, quando você estava na graduação, né, quando você pensou em fazer medicina veterinária, foi aquela história basicona de todos nós, desde criança, o sonho de cuidar dos animais. E quando você entrou no curso, o que que você pensava que você iria fazer? Eu sempre achei que eu fosse trabalhar com clínica de pequenos.
Eu sempre gostei de animais, aquela bem clichê mesmo, queria fazer veterinária, achava que era bem assim, emotiva, né? Aquela criança emotiva que gosta de bichinho. E eu entrei querendo fazer clínica de pequenos, foi meus estágios, tudo foi voltado para isso, eu fiz residência nessa área, né? E aí, quando eu estava na residência, eu percebi assim, bom, eu acho que eu quero mais do que isso, porque foi a clínica em si, ela é bem, como falam, emocionalmente muito intensa, né? E aí eu comecei a falar, não, acho que eu preciso ir para uma área que eu vou ter um pouco de saúde mental. Acho que a residência deixa a gente um pouco sem saúde mental às vezes também, né? Que é algo muito intenso. Pelo menos antigamente não era esse processo, né? Não sei, você também fez residência, não fez? É. Então, a gente, na minha época, né, lá em 2009, ainda não era residência do MEC, era residência da instituição. Então, era bem puxado, a gente não tinha, não recebia, né, para poder fazer residência, era gratuito e assim, era muito puxado mesmo. E aí eu fiquei um pouco traumatizada, assim. Falei, meu Deus, eu preciso fazer mais alguma coisa. E eu já tinha feito estágio na área de diagnóstico por imagem, era algo que eu gostava, eu já tinha feito o curso de ultrassom na UFMG durante a graduação. E aí eu percebi assim, bom, acho que vou para esse caminho. Eu acho importante você trazer essa questão, porque assim, eu fiz residência, mas eu fiz na área de grandes animais, né? E a rotina de grandes animais, por mais intensa que ela seja, ela nunca é comparável à rotina de pequenos, né? São proporções completamente diferentes. Então, um dia que tem pouco movimento em pequenos, você ainda tem coisa para fazer. Um dia que tem pouco movimento em grandes, às vezes não tem nada, não tem um animal, né? Então, acaba sendo realmente uma questão de sobrecarga de trabalho e emocional e mental também, né? Bem diferente, assim. E a gente percebe que, por mais que hoje em dia os programas de residência tenham bolsa com valor razoável, né? Uma remuneração que, de início, logo depois de se formar, é um valor bacana para a pessoa ir se, né? Começando ali a sua carreira, ainda existe essa questão da sobrecarga intensa, principalmente para quem vai para a área de pequenos animais, seja clínica ou cirurgia. E a Uhum. rotina de diagnóstico por imagem, ela não é uma rotina menor, muito pelo contrário, que a gente percebe em hospital escola, né, que é a vivência que eu tive, a gente até brincava, o dia que para o raio-x, que a gente brincava assim, né, o dia que para o raio-x não tem atendimento na clínica, né? Se parar raio-x e laboratório, ninguém atende um cachorro porque são as áreas que, assim, praticamente 100% dos Sim, pacientes vão passar pela imagem e vão ter exame laboratorial para fazer. Só que é diferente, né? Você recebe um animal com encaminhamento, você faz o exame, passa o resultado do exame, pode até discutir com o clínico, mas né, é uma outra pegada essa rotina, né? Então, eu acho que é sim. interessante você trazer isso, porque eu acho que para a pessoa que está passando pelo processo dessa sobrecarga, às vezes pode ser muito desafiador parar e falar, nossa, e agora que eu estou aqui na residência, estou olhando bem e talvez não seja isso que eu quero, né? Então, como é que foi esse processo internamente, emocionalmente para você? De você olhar e falar, não, porque a gente conta assim, né, anos depois de uma forma mais fluida, porque já passou o tempo, as coisas já caminharam, mas na hora costuma ser bem complicado, né? É sim, porque na minha época, né, de graduação, eu formei com 4 anos e meio. Eu tinha tantas horas de estágio e havia essa oportunidade na federal e eu consegui formar antes. E eu fiquei na UFMG durante 6 meses como aluna especial do mestrado, fazendo algumas matérias lá, e aí eu decidi partir para a residência. E fui, prestei, passei super bem colocada na época, eu era representante dos residentes, tudo. E assim, foi aquela pegada, né? Só que lá na época a residência era por rodízio, então a gente fazia cirurgia, ficava na clínica, ficava no ambulatório cirúrgico, na dermato, na emergência. E aí, nos dias que a gente estava na rotina mesmo, de frente, ambulatório cirúrgico, clínica, meu Deus, era às vezes 30, 40 animais para a gente atender, resolver, passar tratamento, conversar com o tutor. E eu acho assim que a residência todo mundo deveria passar por ela. Ela
passa um pouco por cima da gente, assim, a gente fica meio atropelado, mas é um momento de crescimento, não só como profissional, mas como pessoal, né? E aí, nesse processo, você também acaba se conhecendo, porque a gente tem uma visão um pouco lúdica, às vezes, de uma área ou outra, principalmente na clínica de pequenos, e principalmente em relação ao degrau do conhecimento, porque existe, né, uma curva de aprendizado. Quando você entra na residência clínica de pequenos, você vai pegando tudo quanto é coisa, né? E aí você começa a ver, meu Deus do céu, eu não sei nada. E vai, e você estuda, e faz uma coisa, e faz outra. Então, ela te dá uma boa base para você ir para outras áreas. Para mim, assim, o que fez total diferença no diagnóstico por imagem para mim foi a minha residência em clínica, porque eu tinha embasamento para pensar num diagnóstico e para poder aplicar aquilo ali. Então, acho que nesse processo, é óbvio que quando você está lá, você é jovem, né? Tem 20 e poucos anos, você tem maturidade, tem toda a questão financeira, que às vezes você é dependente financeira de alguém. Então, é difícil, né? Eu tive o suporte dos meus pais, porque quando eu fiz a residência sem receber, e aí eu fui para Botucatu e fiquei 6 meses como aluna do mestrado, também sem receber nada. E quando eu entrei no mestrado, que aí eu tive bolsa e comecei a ter o primeiro dinheiro que eu recebi foi de bolsa do mestrado, e eu tinha 2 anos de formado. Então, assim, meus pais fizeram muito por mim. E isso emocionalmente para gente é pesado, né? Então, tá, a saúde mental dá uma bagunçada, você fica triste, você tem depressão. Eu tive depressão, tive esse transtorno de ansiedade, precisei me tratar na época. Mas como eu sabia, né, que eu queria mais, eu insisti. Eu acho que acho que o principal é não desistir, sabe? É ir atrás e compreender essa escadinha, né? Você sobe às vezes você cai, aí você sobe de novo, porque aquilo ali talvez não estava tão estruturado, você muda a passada, e aí as coisas vão acontecendo. Mas agora, igual você falou, agora a gente olhando para trás um trajeto de 15 anos, é, você consegue enxergar, né, a situação de um outro cenário. Quando você está no meio daquele furacão ali, tendo que tomar um monte de decisão, realmente é bastante angustiante. A gente percebe isso, né? Quando eu era professora, eu dava aula nos últimos períodos, né? Próximo no nono período. E você vê a angústia deles de estarem indo para o mercado de trabalho, a felicidade entre formar e estar indo para o mercado, o que, é que vai ser de mim, não sei nada, outros, eu acho que eu sei. Isso mexe muito com as pessoas. Acho que é natural. Por isso que é importante todo esse trabalho com a saúde mental mesmo. O bom é que hoje em dia já existe um olhar para isso, né? Eu acho que quando eu estava na graduação, não se falava em saúde É. mental, não se falava, e a gente meio que ia sendo forjado, né? O negócio realmente era debaixo ali do maçarico, É. e a gente às vezes tinha até dificuldade em ser empática e compreender o colega que estava passando por um sofrimento mais acentuado, assim, a pessoa que às vezes pediu um Uhum. afastamento da residência. A gente tinha aquele olhar tipo, nossa, mas por quê? Estamos todos sofrendo. E aí hoje em dia já se tem muito mais empatia com relação às Uhum. situações, porque principalmente depois que a gente se torna docente, né, que a gente está dentro de uma sala com 40, 50 alunos, e a gente vai percebendo que cada aluno é uma história de vida completamente diferente, a gente sabe que às vezes a gente tem uma história super bacana para contar, mas aquilo não vai ser estimulante para todo mundo. Porque assim, você teve essa situação, né? Ah, poxa, meus pais tiveram condições de me apoiar enquanto eu estava na residência. Então, assim, né? Foi um benefício que você teve. Eu também tive esse privilégio, né? Os períodos que eu fiquei lá sem receber e tal, eu tinha como pagar minhas contas. Tem gente que não tem, né? E aí a gente sabe que nem sempre as pessoas vão conseguir se mirar naquilo que a gente está falando. Uhum. Mas eu acho que é importante essa mensagem que você trouxe. A gente pode dar umas tropeçadas ali, né? Pode realmente passar por esses momentos de agonia, mas é importante a gente olhar em volta e perceber qual é o objetivo, né? Para onde a gente quer ir. E se tiver que fazer uma pausa,
pelo bem da saúde mental, para parar, para, enfim, né, se restabelecer ali, é importante se permitir esse tempo também, né? Uhum. É bem importante, bem importante. E é um processo também, né? Eu acredito que há uns anos atrás, a realidade era completamente diferente também. O número de faculdade era muito menor, a, assim, até a concorrência, né? Acredito, das vagas eram diferentes, o mercado recebia esses profissionais de forma diferente também, entendeu? Então, acho que tudo isso modifica, né? Eu vejo por mim, assim, por exemplo, na minha área do diagnóstico por imagem, eu fiz residência eu acompanhei toda a evolução da imagem do raio-x. Então, eu trabalhei com todas as formas do raio-x, desde aquele raio-x que a gente revelava ele com a calgadura lá no tanque, né? Aí depois a gente foi para a digitalizadora, depois teve a reveladora automática, aí veio o computadorizado, depois veio o digital com cabo, digital sem cabo. Então, assim, eu peguei tudo isso nesses 15 anos, eu trabalhei, né, em todas essas. E era muito diferente. O tempo de um exame de imagem de cavalo nem se fala, né? Que era a campo com o digital, você batia lá 400, andava 400 quilômetros, fazia umas projeções e ia descobrir que 400 quilômetros na volta, como que tinha ficado o que você tinha batido lá, né? Hoje você chega com 5 minutos, você então, é outra realidade. O tempo de exame demorava muito mais. A realidade era muito diferente, eu acho, sabe? E agora, essa realidade tem mudado, a tecnologia está aí, as coisas estão avançando muito rápido. Então, eu acredito também que as pessoas acabam, talvez, conseguindo como fala, ter acesso a isso, né? Às vezes até durante a graduação. E para quem quer galgar nessas áreas específicas, vai fazendo estágio, vai direcionando e tudo, às vezes já sai mais bem preparado do que antes, quando a gente ficava, né? Não tinha esse acesso a esse monte de coisa. A gente sabe que não é toda instituição que é assim, mas tem muitas instituições boas, né? Sim. E aí, Roberta, você comentou sobre a importância de ter feito uma residência em clínica para a sua atuação na imagem. Para uma pessoa que já durante a graduação percebe que quer ficar na área de imagem mesmo, você sugeriria então que, já que existe, né, residência em imagem em muitas instituições, que pelo menos durante o estágio a pessoa aproveite esse tempo para aprofundar o conhecimento na clínica? Ah, sim, isso eu sempre falo, assim, eu acho que o diagnóstico por imagem sem a clínica, assim, não, ele fica, é o que o pessoal, hoje se discute muito a questão da inteligência artificial, né, na substituição. Então, assim, existe realmente, os aparelhos novos estão fazendo as mensurações sozinhos, estão melhorando a imagem sozinho. Alguns equipamentos não de ultrassom, eles já adquirem as imagens sozinhos, já monta aquele relatório para você. O que faz você saber interpretar é você saber correlacionar o que você está vendo com alguma coisa, né? Por isso que, por exemplo, uma pessoa que é da área da imagem, igual eu sou da área de imagem de pequenos, fiz algumas coisas em equinos, algumas coisas, mas poucas. Como eu não tenho conhecimento de clínica de cavalo, eu adquiro as imagens, mas eu não consigo interpretar elas da mesma forma, entende? Então, é necessário você ter um embasamento da clínica, da fisiopatologia, do laboratório clínico, para você conseguir interpretar aquilo ali. É muito importante que se dedique e que converse. Acho que os melhores, a época, né, da residência, se você vai fazer uma residência em imagem, você tem a oportunidade de conversar com o clínico especialista de cada área, com o cirurgião, com o pessoal do laboratório clínico, procura ver o exame daquele paciente que você fez, que aí você vai correlacionando, e é assim que a gente cresce, né? Então, é muito além do que aquele exame que você faz ali dentro da sala. Acho que é fundamental. Sim. Em grandes animais, o que eu percebo é que, assim, bovinos a gente acaba nem passando tanto, né? Porque o ultrassom em bovino é muito focado na reprodução.
Hoje em dia, Uhum. alguns centros têm utilizado bastante para diagnóstico de doença, principalmente do trato digestório, e agora o ultrassom está migrando bastante para doença pulmonar também. Mas quando a Uhum. gente pensa em equinos, né, que locomotor é uma das áreas mais fortes, normalmente quem faz o raio-x é o médico veterinário que fez o exame também. Então, o veterinário que trabalha com o cavalo a campo, muitas vezes já tem o aparelho de raio-x, já tem aparelho de ultrassom, e ele mesmo executa esses exames. Então, é um caráter um pouco diferente, né, de quem trabalha mais focado em pequenos animais. Mas, de toda forma, é importante ter essa correlação, né, com a clínica. Sim, sim, é fundamental. É acho que equinos fica duas vertentes, né? A gente tem o pessoal que trabalha só com imagem e a gente tem um público grande que trabalha fazendo tudo, né? Faz a clínica, faz a imagem e vai, tem essas duas linhas. Mas eu acredito que seja parecido com a cardiologia, né? Muitos cardiologistas, eles fazem o exame, eles consultam, eles fazem o eco, e eu acho muito importante, né? Que seja. Agora, quando vai migrando já para a área de ultrassom geral, aí realmente fica mais complicado, né? Para os especialistas fazerem tudo. Com Mas aí a gente está certeza. lá para poder apoiar, né? E conversando auxiliando realmente, né? Fazendo o papel do diagnóstico por imagem, que é um exame complementar, mas que é importante, né? Muito Sim. importante E conseguir. a gente A bate gente muito brinca que nessa a gente tecla. vê através do som, né? Uma coisa muito doida isso, mas é exatamente isso, né? Eu acho muito mágico. Acho a forma como a medicina evoluiu, né? Você vê o paciente, a parte de anestésio, você conseguir fazer tudo, né? No paciente, o diagnóstico por imagem, até até onde a gente consegue ir de forma tão não invasiva. Sim, Então, eu brinco que o diagnóstico por imagem ele impulsionou a medicina de uma forma geral, porque quando você consegue ver, alguém tem que tratar. Então, eu lembro quando instalou o aparelho de ressonância magnética lá na Unesp, a gente fala assim, a partir do momento que a gente começou a diagnosticar, aí o pessoal começa, aí tem que operar, tem que fazer coisas, porque tem que resolver, porque a gente está vendo que tá ali, né? E o animal está vivo e ele precisa de ter qualidade de vida. Então, eu falo, o diagnóstico por imagem, eu acho essa parte incrível, assim, a gente impulsiona realmente a medicina, é, porque faz um diagnóstico que precisa de um tratamento, né? sim. E é importante também essa questão do quanto a qualidade da imagem vem melhorando rapidamente, né? Vem acompanhando Uhum. muitas essas questões de acesso à tecnologia que a gente tem no âmbito geral, né? Então, essa coisa da internet, da transmissão de informação, a qualidade da imagem está infinitamente melhor. Eu lembro os primeiros ultrassons que eu vi na graduação, eu olhava e falava, gente, isso é uma televisão. Lembra a televisão de antigamente, de tubo? Você ligava e tava... Tsh, né? Só aquele chuvisco assim, eu falava, gente, eu não tô vendo Uhum. nada. Aí tá lá, isso aqui é o pulmão, isso aqui é o estômago. Eu, tô vendo nada, gente. Hoje em dia já é bem mais claro, mas o médico veterinário que trabalha nessa área, ele tem também um refinamento, né, visual ali de perceber essas imagens e conseguir interpretar e ver as diferenças até sutis, assim. Então, o que que você percebe de características que são interessantes para um médico veterinário que quer trabalhar nessa área de imagem? Geralmente são pessoas que são bastante visualmente, pessoas que têm essa habilidade visual, né? Bom de sete erros, né? Consegue ficar focado naquele exame, consegue trabalhar muitas vezes sozinho, né? É uma característica assim que a gente percebe do pessoa de imagem ter essa característica às vezes de ser um pouco mais reservado. Mas eu acredito que apesar disso precisa ter essa boa comunicação, mas consegue desenvolver o seu trabalho ali, né? Porque tem muita coisa que é operador dependente, igual na parte de ultrassonografia, raio-x até que não, mas a ultrassom sim e que gosta de detalhes, gosta de minúcias, né? Os virginianos da vida, de uma forma geral, brincadeira. Mas tem que gostar desse refinamento, né? Desses detalhes, dessas coisinhas pequenas, porque às vezes a gente está falando de coisas de 0,1, 0,2,
né, centímetros e que vai fazer ali uma diferença, tudo. E tem gente que já gosta mais de algo mais amplo, né? E também você tem que entender o seu lugar, porque o que eu percebo também é que existe uma questão assim, até da próprio ego de quem está trabalhando, sabe? Porque não é você que está lá na frente atendendo, né? O paciente. E acaba que muitas vezes o relacionamento da pessoa com o clínico é muito mais intenso e muitas vezes os créditos vão ser da pessoa que atendeu o paciente, né? A gente brinca que a gente, do diagnóstico, o laboratório clínico e a patologia, a gente está ali por trás, né? Então, você também tem que saber disso, né? As limitações até onde você pode ir. Então, tem todas essas questões, assim, eu acredito que seja relevante, né, para a pessoa. Porque se você é uma pessoa que gosta ali daquela de estar ali no atendimento, né? Abraçando e fazendo, e aquele contato com o tutor e tudo mais, no diagnóstico isso vai ser um pouco mais limitado. Sim. Você comentou do virginiano, né? A gente vai fazer uma brincadeira agora, então. Se você quer trabalhar com imagem, seja virginiano e não leonino. Porque É, você por faz um bom aí, diagnóstico e não exatamente. recebe o crédito, entendeu? Vai ter gente que vai achar ruim. É Né? por aí, sabe? É por aí. A gente, o diagnóstico, ele tem essas questões. É óbvio que isso vem mudando, vem, a gente faz parcerias muito legais e tudo, mas no geral é isso que acontece, né? E tem pessoas que se incomodam com essa situação. Então, tem que refletir, assim. Mas, de uma forma geral, eu não sei, eu acho que a rede social também mudou um pouco isso, né? Então a pessoa às vezes ela consegue se promover na rede mais do que na parte ali no social, tete a tete com o tutor, mas na rede ele consegue, né, ter essa visibilidade que ele que gostaria de ter, por exemplo, né? Eu acho que é uma questão interessante que você trouxe, porque eu acho que até hoje a gente não tinha comentado especificamente sobre esse ponto, né? Quando a gente fala dessas áreas que, entre aspas, são áreas de diagnósticos complementares, mas que muitas vezes são essenciais para você concluir um diagnóstico. Então, em grandes animais, por exemplo, não é incomum. A gente recebe, vamos supor, um bovino com aquela queixa completamente inespecífica. Ah, o animal não está comendo direito e tal, mas você faz o exame físico, não tem nada de diferente. Às vezes faz um exame complementar e nesse meio tempo, pô, vamos fazer ultrassom, ver como é que está o parênquima hepático, ver se de repente, né, vamos ver como é que está o rim. Então, assim, às vezes é o diagnóstico complementar que vai fazer com que a gente consiga efetivamente conduzir aquele caso clínico, porque tem situações que a manifestação clínica é muito genérica, né? Então, a gente fica realmente nessa situação, mas são funções ali essenciais, né? Então, não é porque não está diretamente em contato com o tutor, né, com o proprietário, não está ali, entre aspas, aparecendo nesse contexto, que não tem o seu destaque também e a sua importância. Eu lembro quando eu conversei com a Krishna, que ela falou assim, nossa, trabalhar no centro cirúrgico foi uma oportunidade da gente sair um pouco de lá do laboratório de patologia e começar a ter contato com o animal, né? Porque é aquela coisa, todo mundo ganha presente de Natal e Aham, tal, e o do laboratório não ganha nada, do raio não ganha exatamente. nada. Então, é uma situação que a gente percebe que tem essa diferença, né? E na medicina veterinária tem um pouco disso, né? Eu acho que, assim, eu não vejo isso tão forte na veterinária como talvez seja na medicina, de assim, nossa, vai fazer 5 anos de faculdade para trabalhar no bastidor, né? Para trabalhar no lugar ali que não está aparecendo, mas o aparecer não é o essencial, né? E tem a ver com perfil também. Então, acho que não é uma questão de ter um trabalho mais relevante ou menos relevante, é realmente de como a pessoa se sente com essa questão social do trabalho, né? O Sim, sim. destaque que ele vai É, ter diante do que público. foi a pergunta, né? Tipo, qual é o perfil da pessoa que gosta de trabalhar com imagem? Então, é esse o perfil, porque geralmente não é todo mundo que serve para esse perfil, né? Sim. E assim, e tá tudo bem,
Eu brinco que teve o último CAT Congress que eu fui, que eu gosto muito de evento de clínica, até para ver o que está sendo feito e tudo, para os meus exames ajudarem mais. Porque sempre tem alguma coisa que vai, né? O que eles esperam da gente também e tudo mais. E aí eles falaram, tem o seu ultrassonografista de bolso. Pra a gente é como se fosse um pequeno Tamagotchi, né? Então, você vai ter aquelas parcerias que você cria com a pessoa e a pessoa confia em você, né? Então, você está ali dando respostas e fica uma simbiose. Ele te ajuda, você ajuda ele. Então, realmente, assim, essa, no meu ponto de vista, né, com o meu perfil, é a forma que eu gosto de trabalhar, entendeu? Porque, igual você falou logo no início, né? Qual que é a gente tem um nível de responsabilidade grande? Tem, mas não é a pessoa que está ali na frente, às vezes, por exemplo, dando uma notícia ruim, entendeu? Que está lidando com a decisão do tutor que não tem dinheiro para fazer o tratamento, porque tudo isso impacta muito na saúde mental, muito. Então, eu acho que são coisas que você tem que pôr na balança do que faz sentido para você. Eu, por exemplo, para mim, eu odiava fazer eutanásia. E aí eu precisei fazer algumas. Eu fiz, considerando que eu fui residente de clínica, eu fiz menos de 10, porque eu sempre tentava passar para alguém. E não era algo que eu me sinta bem fazendo. Não é uma decisão que eu me sinto bem. Como que você vai ser um clínico e você entende? Então, tudo isso é colocado na balança, sabe? Dentro do perfil da área que você quer trabalhar, né? E são questões que, às vezes, o aluno demora um pouco, né, para conseguir juntar essas pecinhas e ter essa visão mais global do que implica você querer atuar numa determinada área. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, né? Existe aquela romantização do que é o trabalho de médico veterinário, lindo, maravilhoso, com seu jaleco branco, no ar-condicionado, seu estetoscópio no pescoço, né? Aquela figura que a gente visualiza quando pensa em um profissional dessa área. E existe toda uma gama de realidades diferentes, né? Desde o cara de bota de borracha e magarefe, né? Até a pessoa dentro de um laboratório, enfim. Então, são às vezes questões sutis, né? Que levam a pessoa a ter uma chance maior ou menor de se sentir satisfeita com aquela escolha que ela fez. Mas, de toda forma, eu acho que é sempre bom a gente bater nisso aí, né? Porque, assim, não existe nenhum caminho definitivo e se você andou até um certo ponto, você não pode voltar mais atrás ou não pode pensar numa outra rota, né? A gente sempre tem a opção de repente, falar, nossa, tem essa outra coisa aqui que apareceu que eu achei interessante, que tem mais a ver comigo, por que não? Às vezes, lógico que você não vai, né, apagar um e migrar para o outro completamente, às vezes é uma transição gradual, mas de toda forma, eu acho que a gente tem que estar atento a isso, né? É, não, tu quer Ah, já, concluir? já. Na verdade, assim, o que que acontece? Por exemplo, eu vejo por mim. Quando eu fui para Botucatu fazer mestrado em diagnóstico por imagem, eu ficava, às vezes, lá no meu departamento e do lado era o setor de acupuntura. E aí eu via os pacientes de cadeirinha de roda indo para lá, para cá, e às vezes eu via paciente que chegava sem andar, e na semana seguinte, quando ele voltava, ele estava começando a andar e depois ele estava andando. E na minha época de clínica, lá no interior, lá em Minas, na Federal de Viçosa, a gente não tinha acesso a isso. E aí eu fiquei assim, meu Deus, os cachorros iam para eutanásia quando paravam de andar e agora eles têm uma chance, eu preciso aprender a fazer isso. Aí eu ficava observando, aí daí eu fui para a janelinha e ficava assistindo a sessão, e aí de lá eu passei para dentro, e comecei a fazer estágio, e eu acabei fazendo pós em acupuntura, pós em medicina, em fitoterapia chinesa, trabalhei com isso junto com o diagnóstico por imagem um tempo, até eu ficar grávida das crianças, né? Porque eu não conseguia mais ficar baixando tanto, mas eu trabalhei com isso, tive muitos orientados, inclusive gente que está no mercado hoje começou comigo, né? Foi meu estagiário e se apaixonou pela área e seguiu. E não tem nada a ver com diagnóstico por imagem. E me abriu a visão para assim, uma medicina completamente diferente, entendeu?
Então, eu acho que nada é perdido, tudo é experiência, entendeu? Acho que a gente precisa disso até para o nosso próprio autoconhecimento. Porque o que me faz feliz, às vezes, não é o que faz o outro feliz, né? Ou realizado. Então, é um processo, você precisa realmente experimentar com esse foco em autoconhecimento para ver o que te satisfaz. E talvez hoje a gente tenha esse problema um pouco mais acentuado no sentido de rede social, né? Eu acho que isso gera um espelho que é muito, assim, muito fake, né? Tóxico. É, É, e aí acho que gera um pouco uma realidade que não é a real. Na nossa época não tinha isso, né? Então a gente tinha aquela pessoa que você se espelhava, você achava, ai, nossa, eu quero ser igual não sei quem, mas assim, tá, ponto. Não ficava aquele, né? Aquele processo de ficar admirando a vida alheia ali, do que a pessoa quer que você acredite, mais a parte do marketing que tem, né? De vendas e tudo mais, que tem estratégias para isso também. Então, acho que isso mexe bastante com a saúde mental. Então, esse processo de conhecimento, de vivenciar experiências diferentes, para você saber o que você gosta, o que você não gosta, tirar um pouco dessa romantização, porque não é romântico, é um trabalho como outro qualquer, né? No sentido assim, não como outro qualquer, como os trabalhos da área da saúde, né? Que envolve vida, que envolve expectativa, que envolve sentimento, e, e assim, e você vai errar, você vai acertar, você vai estar num dia ruim, vai chegar lá e vai ter alguém ruim também, num dia péssimo, e você vai ter que ter aquele suporte emocional, vai ter que ter empatia. Então, tudo é experiência na vida, sabe? Eu acho que isso é importante, assim, para quem está começando, porque às vezes desespera e já pensa, ai, não serve para mim, às vezes acontece um problema e acha que, nossa, não, gente, vai. É os problemas que fazem a gente crescer. Quando tá dando tudo certo, você fica muito na zona de conforto, né? Tem que dar errado para você. Ai, o que que eu vou fazer diferente? O que que eu vou fazer diferente? E nesse processo, se você não tiver saúde mental, você cai. sim. Você cai. É. E aí, Roberta, pensando na questão do empreendedorismo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o médico veterinário, né, o estudante entra no curso e fala, ah, eu vou me formar, vou abrir minha clínica, né? E a gente sabe o quanto é desafiador você ter um negócio, você ter que gerir, né, todas as questões práticas. Quando a gente pensa em diagnóstico por imagem, tem investimentos altos em equipamento, né? Muitos médicos veterinários às vezes trabalham como volante, e aí, por exemplo, já aconteceu com uma amiga minha, que trabalhava com imagem, volante, aí um dia foi deixar o filho na escola, voltou, tinham roubado o aparelho de ultrassom do carro dela. Então, assim, é toda uma questão logística, né, que ainda envolve aquele outro quesito, se não trabalha, não recebe, e aí você tem que ter todo um planejamento, toda uma estrutura, toda uma forma de conduzir que não é confortável para todo mundo, né? Tem gente que realmente não consegue viver nessa dinâmica, enquanto para outras pessoas está super ok, né? A pessoa ser chefe de si mesma, mas a gente sabe que ser chefe de si mesma não é puro glamour e é uma coisa maravilhosa, vou trabalhar quando eu quero, muito pelo contrário, né? Então, como é que foi para você e para o seu marido essa questão de abrir um espaço, né? Abrir uma empresa, essa questão de conquistar mercado também, né? Porque foi o que você falou, você precisa ir mostrando serviço e a pessoa criar aquela relação de confiança, né? Encaminhar para você, porque a gente sabe que profissional no mercado tem um montão, né? Então você tem que ter um diferencial. Então tem várias questões aí em jogo que ficam muito ocultas, né? Geralmente as pessoas não têm muito essa percepção. Ah, isso é verdade. Não tem mesmo. E aí a parte técnica, que é o que a gente conversou, assim, né? A parte emocional e técnica, ela fica assim dentro de um monte de variável, né? Porque realmente é isso, você não é preparado para ser gestor, para ser empreendedor, para ser dono, você não, às vezes não tem um conhecimento da parte de contador, você não tem a questão de imposto, um monte de coisas que envolve o processo, né? E você vai e encara aquilo ali. E aí é a hora que você cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta e vai aprendendo, mas você
apanha bastante. Para mim, assim, foi muito desafiador, porque o Felipe já trabalhava como autônomo mesmo no volante, e acontece esses perrengues mesmo, igual aqui em Vila Velha que alaga, né? Nossa, a gente já passou assim, uns apertos, porque tá com os equipamentos dentro do carro e a cidade começa a alagar, e aí, né? Se alagar os equipamentos, acabou. Então, você vive com aquela pressão, né? E eu vim de um trabalho em CLT para trabalhar como autônomo. Isso para mim é recente até, né? 2020 para agora. Até então eu só tinha trabalhado como instituição e autônomo, mas autônoma dentro de uma instituição também, né? Então era diferente essa pegada. E envolve tudo isso, sabe? A questão de você ter que mostrar isso aí é desafiador, porque senão você. É engraçado isso, né? As pessoas, mas é um saco, às vezes você tem que fazer todo aquele trabalho de mostrar o que que você faz e fazer aquilo bonitinho ainda, né? Porque tem que ter a parte da estética do marketing, enfim. E aí você fala, mas eu estudei tanto para poder ter que ficar fazendo. Não tem, porque você, por exemplo, eu brinco e falo assim: se você vai em um médico para fazer uma cirurgia plástica ou para fazer um botox, alguma coisa, você vai olhar o Instagram da pessoa e vai ver os resultados dele lá. Né? Então, isso virou algo que é rotineiro. Acaba que todo mundo faz isso também. Você também avalia outras pessoas assim. E aí, quando você vai para o empreendedorismo, tem isso, tem essas questões. Né? E isso mexeu bastante comigo em especial, porque eu não era uma pessoa, não sou ainda, na verdade, eu estou trabalhando isso em mim, que, assim, eu não precisava me provar para ninguém. Porque quando você faz uma carreira acadêmica, é você com você mesmo. São os seus artigos, são os seus estudos, os seus trabalhos, a sua, entendeu? E aí, de repente, você é autônomo, você tem que relacionar com as pessoas, tem que fazer as pessoas confiarem em você, tem que ficar mostrando o seu trabalho, tem que ficar se provando ali no mercado, né? Então, isso é bastante desafiador. Temos aqui Simone de Freitas, botou que maravilhoso ver as duas de novo, saudades, profs. E o seu marido está, minha companheira de vida e de trabalho, sempre maravilhosa, parabéns. É sempre muito bom, né, ter esse apoio. Com certeza, com certeza. E aí, A gente, assim, eu falo que a gente é um casal da imagem, né? Porque a gente realmente está na mesma área. Apesar, assim, né? O Felipe era de cavalo e foi para pequenos. Ele trabalhou muito tempo na parte de radiologia, de equinos, né? E de ultrassom de equinos também. E aí depois ele migrou de área e a gente trabalha realmente ali junto discutindo imagem, raio-x, a nossa casa. É bonitinho que nossos filhos, eles sabem. Radiovete, ultrassom, raio-x. Aqui é a cabeça, aqui é o coração, de tanto que eles veem, sabe? É engraçado, assim. A gente respira isso o dia inteiro lá em casa, sabe? É bom e ruim, né? Também, porque acho que também tem que, às vezes é difícil, às vezes, desconectar do trabalho. E isso acontece muito quando você é empreendedor, porque você passa a respirar o seu negócio, porque o seu negócio é como se você fosse o pulmão dele. E você fica. Se você para um pouquinho, você, a sua alma, né? Se é difícil desvincular daquilo ali, sabe? Então acaba que isso é bem, bem intenso. Precisa desligar, às vezes, um pouco, senão a mente fica acelerada demais. sim. E aí existe esse outro trabalho, entre aspas, que é conseguir separar aquele momento em que você vai desligar realmente do trabalho, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, com a questão da internet, né, no celular, foi, assim, fatal para o nosso bem-estar, né? Porque Pô, se você ficar ligado, você tem informação chegando o tempo inteiro. E aí, às vezes, a gente precisa se desacostumar, né, de estar o tempo todo conectado. Isso é realmente uma questão que gera impactos importantes até na convivência e na educação dos filhos, né? Porque tem sempre sim. aqueles memes que a gente vê, né? A criança lá pedindo atenção e a gente no celular, e assim,
se não ficar atento, isso acontece mesmo. Então, é super importante ter essa atenção, né, para a questão do bem-estar também, e conseguir se organizar de maneira. Eu acho que, assim, existe uma certa progressão na carreira que a gente começa, muitas vezes, pagando para trabalhar, né? E aí depois a gente passa para um momento que a coisa fica mais ou menos igualitária, mas a gente passa bastante tempo perdendo final de semana, perdendo entre aspas, né? Final de semana, feriado, dia santo, né? Ocasião em família e tal, porque você está se dedicando ali querendo construir uma história, querendo construir uma base. E aí, se a gente não toma conta, a gente fica muito mais tempo nesse ritmo do que o que seria necessário. Então chega um momento que a gente tem que começar a olhar e falar: não, dá para eu tirar aqui um final de semana, dá para eu não trabalhar esse feriado aqui, porque é necessário, né? A gente não tem que se punir por precisar descansar. Então é uma questão que é importante. É bastante importante e eu acho que para quem vai para a área autônomo é mais importante ainda, porque quando você está num trabalho que você é CLT ou que você, mesmo que você seja PJ, mas você é funcionário, você consegue ter esse momento, sabe? Mas quando você é o dono, né, aquele negócio, se não trabalhar, não recebe, você fica muito mais ligado nisso daí, a conexão com o seu trabalho fica muito mais intensa. E aí é mais difícil de desconectar, né? É algo que tem que ser pensado. Eu acho que a gente tem que viver, eu sou assim, eu sou muito a favor da gente viver experiências. E tudo que a gente fala, por mais que a gente fale, não é a mesma coisa de viver, até porque vai fazer sentido quando você vive aquilo. Então, por exemplo, quando a gente conversa com uma pessoa que fez residência, né, igual você fez, que a gente fala assim, a gente deu uma comidinha no pão que o diabo amassou, você sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, e talvez a pessoa que não fez, não vai fazer esse sentido isso para ela, mas, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que viver essas experiências para a gente poder. Eu acho que a parte dos degraus da escadinha que a gente vai subindo faz parte isso. Essas vivências, você entende? Mais às vezes até do que só a parte técnica em si. Porque, às vezes, muitas vezes, o que vai fazer diferença para além do técnico, é isso. As coisas que você viveu e caiu e levantou e sofreu e entendeu? E que vai te fazer mais forte para você aguentar o que vem no segundo, é igual maternidade, né? O que vem no segundo degrau, que nunca vai ficando mais fácil, vai ficando só mais difícil. Mas é bom que, assim, quando a gente usa a maternidade como exemplo, a gente vai se fortalecendo sem perceber. Né? Porque eu achava incrível isso. Eu chegava uma hora assim e falava, nossa, tá tão pesado. Mês que vem não vou mais aguentar carregar. No mês que vem eu continuava carregando. Eu falava, gente, mas ainda dá, né? E aí a gente vai assim, isso em outros aspectos também, né? Não só no físico, essa resiliência mental e Sim, tudo. de Então tudo. é bacana. Exatamente, você descobre uma força que você nem imaginava que você tinha, né? Eu acho que esse é o processo mesmo. E às vezes no nosso trabalho também acaba sendo um pouco assim, né? Dadas as devidas proporções, é óbvio, mas você ter esses momentos, sabe? De ressignificação, de entendimento, de sair um pouco da bolha, assim, porque fica muito assim, problema, reclamação, rede social, né? Ausência, às vezes, de dinheiro, dependendo quando é recém-formado, junto com alimentação ruim, trabalho. Aí vai, entendeu? Fica muito naquele. Vários fatores ruins juntos. Você tem que sair um pouco dessa bolha para você conseguir enxergar o todo, né? Nossa, eu estou aqui, mas o que eu vou fazer depois? É um processo, aquilo vai terminar, vai ter um fim. Igual a residência, né? Vai ter um fim. Você não sabe se ela vai chegar, mas vai chegar. Super importante, faria de novo, mas fácil não foi. Foi, faria de novo. Acho que todo mundo deve passar, porque você vai ficar resiliente de alguma forma, mas é isso, é esse processo, sabe? De construção mesmo, de, Sim. auto, de autoconhecimento, assim, mas se você não tiver esses momentos, ou às vezes não tiver um apoio, ou não tem condição de pagar terapia, que todo mundo deveria fazer, né?
E as pessoas estão muito isoladas hoje, né? É tudo pelo celular. Então, falta aquele olho no olho, É. aquela conversa, aquele Ex- abraço assim, chora comigo. Sim. Eu Eu acho que gosto, existe essa sabe? tendência ao individualismo, né? As pessoas já estão nessa tendência. Eu estava até conversando outro dia como é interessante isso, né? Antigamente, a gente pegava o telefone lá, né, na bancada, e ligava, e se a pessoa não pudesse atender, ela não atendia, ok, né? Hoje em dia, a gente manda mensagem para ver se pode ligar para a pessoa. Ninguém liga, assim, de livre e espontânea vontade, né? Se tiver como resolver pelo WhatsApp, resolve. Ninguém mais consulta outras formas de conhecer profissionais a não ser o Instagram, virou grande catálogo, né? Como você estava comentando. Uhum. Então, assim, existe essa mudança de perfil, e eu acho que isso traz um pouco desse bloqueio, dessa dificuldade da pessoa entender quando ela precisa de ajuda. Porque a gente está tão habituado a ficar a gente com a gente mesmo, né? Naquele mundinho fechado da rede social, do celular e tal, que a gente tem que ter esse contato humano, né? A gente precisa desse abraço, a gente precisa, né? Nem que seja aquela coisa assim, não, vamos tomar um café, eu só quero reclamar, não precisa resolver minha vida, não precisa Uhum. nem da sugestão, só fica me escutando, tá tudo bem, né? Então, assim, eu acho que é importante essa coisa que você falou de sair da bolha, né? E eu acho que uma questão que é muito relevante, assim, nem sempre a gente tem essa escolha, né? Existem momentos que a gente acaba tendo que ir de acordo com o fluxo, mas prestar muita atenção no ambiente que a gente convive, Tá inserido, né? né? Às vezes, assim, você está num ambiente de trabalho que as pessoas têm uma dinâmica muito tóxica, muito Top. difícil, e você começa a achar que você merece ser maltratado como as pessoas te maltratam. E isso na residência não é difícil acontecer, né? Principalmente com pequenos animais. Então, Uhum. assim, eu acho que a gente precisa ter esse olhar de entender o impacto que isso tem na nossa autoestima, né? Na nossa autoimagem, na forma como a gente se relaciona com a nossa própria capacidade, porque a gente já está passando por uma fase de desafio. Você já está no momento que você acabou de se formar, você está desesperado, sempre achando que tinha que saber mais do que sabe, mas é com o tempo, é a escadinha, é a experiência que vai te levar a um outro patamar de conhecimento, e às vezes você está num ambiente que você só está tomando traulitada de um lado e de outro. Ah, é bom para construir resiliência? É importante, eu acho que faz parte de um processo, mas tem que ver até quando, até onde, né? A gente não tem que aprender só na porrada, né? Tem É, coisas que dá para aprender de outras formas, assim. Então, acho que é importante ter esse olhar e até, às vezes, é aquela coisa, tipo, eu topei isso aqui, entrei nesse programa de residência, estou sendo massacrado. Eu vou reservar um tempo para fazer terapia, porque pelo menos, né, esse suporte de ter um profissional ali me ajudando, eu vou precisar para passar por isso, né? E aí depois você tem condições de construir um caminho, que eu acho que uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e sempre procurei fazer é, às vezes, olhar uma situação de desafio que eu passei e pensar, cara, as pessoas não precisam passar por isso, né? Tem gente que já não, né? Nossa, me detonei aqui, fiquei toda cacarecada, agora eu vou pisar em todo mundo que vem atrás. E, assim, não é a forma como eu penso, né? Como eu eu vivo, como eu também acho não penso. que tem que ser. Eu falo muito isso também. Acho que quando a gente passa por muitas experiências tóxicas, às vezes ruins e tudo, que você enxerga daquela forma, eu sempre falo assim, ó, não faz isso, porque vai acontecer tal e tal, tal, aquela coisa de mãe, né? E na graduação eu era muito assim, eu era muito mãe. E não faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a gente, é um processo, assim, tudo que eu tento que a pessoa não, que eu aprendi, às vezes, tomando, eu tento passar isso de uma forma para a pessoa entender que eu, né? Mas a gente sabe que também tem o processo das pessoas, né? Então, esse limite é um limite muito tênue, assim, entre até onde você pode ir também no processo, né? De tentar resolver os problemas dos outros para que eles não vivam as experiências ruins que você já viveu. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender na marra, porque eu achava que eu era mãe de todo mundo. E aí, depois os meus filhos me demandam bastante. Aí eu tenho tentado ser empática, né, sempre, mas tentar deixar as pessoas viverem os processos dela. Até porque eu
preciso também viver os meus processos, senão você vai pegando o problema de todo mundo, né? Sim, E isso acaba sendo também muito pesado. com Muito certeza. pesado. Simone fez um comentário aqui, ó. Roberta é incrível. Leva muitas das aulas e dos bate-papos motivacionais para minha vida. Obrigada por esse bate-papo. A gente, quando eu gostava muito assim de fazer, eu fazia durante as aulas essa parte motivacional de passar, gente, né, sobre os caminhos, esse papo que a gente está tendo aqui, eu acho muito importante ter com os alunos, sabe, para mostrar que vai ser difícil, mas você, né, persiste e tal. Eu fazia também muita meditação, tem uns que me mandam mensagem, assim, às vezes antes da prova, eu fazia meditação com eles, que eu via que eles estavam muito nervosos. Tem aquele momentozinho, assim, do respiro, sabe? Que vai gerando aquela afobação. Calma, gente, calma, isso aqui é só um processinho, assim, pequeno, não é o fim do mundo, né? Às vezes eles estão tão focados em nota, em prova, em não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, gente, calma, calma, vão ter outras coisas muito maiores do que isso, calma. Então, eu acho que é importante isso, sabe? Como docente, assim, eu acho que ter esse olhar para o aluno de carinho e de entender aquele ser ali, né? Com aquela história que ele tem, e que cada um é muito diferente. Aqui, principalmente, a gente vê que são histórias muito distintas. Tem os que trabalham, tem os que não trabalham, tem os que têm filhos, que são casados, tem um monte de história dentro da sala, igual você falou. Então, você passar o seu conhecimento para aquele monte de mente completamente diferente, né? E se fazer entender é um processo muito bonito, né? Eu acho que isso que eu acho que é o mais bonito assim da docência, sabe? E você tem a oportunidade de acolher bastante, né? Ter esse momento assim. Então realmente é gratificante. E aí, Roberta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios que você teve quando você se deparou com o diagnóstico de superdotação. Então, quando você percebe que, às vezes, tem algumas situações sociais ou de aprendizagem que você não encara da mesma forma que, entre aspas, né, a média dos alunos, ou o que a gente, como professor, né, percebe que a gente meio que é preparado para lidar com um padrão. E aí, tudo que foge, né, desse padrão, a gente muitas vezes se encontra sem um preparo adequado para lidar com aquela demanda, né? E sabendo que dentro de uma sala, às vezes, a gente tem demandas muito diferentes para que as pessoas consigam acompanhar. Então, qual foi o impacto disso na sua formação? E quais foram os caminhos que você foi encontrando para conseguir seguir, né, no seu fluxo, ali no seu ritmo, sem ter nenhum prejuízo, né, nenhuma questão assim mais importante? Na verdade, o que que acontece? Eu fui para poder fazer a avaliação neuropsicológica de forma mais recente, né? Mas eu acho que todo mundo deveria procurar, se acha que tem alguma coisa de diferente consigo, procure. Eu acho que meus filhos, eu fui procurar por causa dos meus filhos, né? Eu tenho um filho que tem autismo nível 1 e altas habilidades. O outro está fazendo investigação ainda, né, para TDAH. Meu marido tem TDAH também. E como tudo isso tem características genéticas, né, a gente começou a investigar. Bom, temos que ver com a gente também, né, o que está acontecendo, tudo, até para aprender a lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho que quanto mais cedo você tem um diagnóstico, melhor. Eu fui ter o meu real, porque assim, eu pulei de diagnósticos desde, sei lá, 10 anos de idade. Eu tenho dor de cabeça, enxaqueca, muito forte emocional. Toda vez que eu me frustrava, isso agia de forma somática no meu corpo. Então, eu morri, sempre tive muitas dores. E aí, eu fui fazer. Aí você vai pulando, né? A gente não falava muito sobre esses diagnósticos de hoje. Não falava de autismo, não falava de TDAH, não falava de nada. Era o preguiçoso, era o sei lá, sempre de forma Desatento, né? é, né? Desinteressado. Sempre tem um rótulo, Desinteressado, né? tudo é. E aí, no meu caso, era assim, eu fui uma criança sensível demais. Chorava por qualquer coisa.
muito demais, sabe? Uma criança demais, era assim. E aí você vai entendendo que tem muitas coisas que têm relação com a forma como o seu cérebro funciona, né? Então, hoje eu consigo entender o processo que eu vivi e eu acho que, como professora, eu até tinha muito entendimento em relação a isso, porque a minha matéria é uma matéria muito difícil, que o diagnóstico por imagem ele é desafiador. Logo, quando a pessoa se depara com aquilo ali, eles têm dificuldade, porque tem que retornar lá na anatomia, que é o primeiro período, né? Lá na frente, e aí vem tudo, fisiologia e as doenças e tudo, e ainda enxergar aquilo ali, e não é todo mundo que tem um perfil para enxergar. Então, você tem que ser empático dentro daquele processo, né? O que que você quer? Que a pessoa saiba indicar o exame ou que ele realmente vai ver o que está acontecendo ali? Saber diagnosticar exatamente. Então, você tem que ponderar tudo isso, até pelo perfil dos alunos. Então, como professora, eu acredito que eu tive mais empatia do que comigo mesma. Comigo mesma, eu sempre fui muito exigente. E aí, com o diagnóstico, eu entendi que é um processo, que eu não preciso de ser tão exigente comigo mesmo, não preciso ser tão exigente com o mundo de uma forma geral. É, entendi as sensibilidades que você tem quando você tem um cérebro que funciona de forma. Porque existe uma ideia de altas habilidades, superdotação, muito relacionada assim, a um gênio. Não, não é isso. É um cérebro que funciona com uma quantidade de cognição muito alta, muito alta. E isso gera é, como fala, muitas respostas fisiológicas corporais que a pessoa às vezes não sabe lidar. Então, é uma luz em excesso, é um barulho em excesso, que estimula mais do que numa pessoa neurotípica, né? Gera muita rigidez cognitiva, então eu passei muito tempo com rigidez cognitiva, e isso você vê nos alunos também, e hoje eu vejo nos meus filhos, e eu via em mim, assim, aquela dificuldade de entender o não, de entender a pessoa que pensa às vezes diferente de você, de enxergar as coisas de uma forma, às vezes, muito além, e não entender porque as pessoas ao redor não estão conseguindo entender aquilo. Então, tudo isso é muito desafiador dentro do processo. Mas, em compensação, se você consegue ir se alinhando, né? Você também consegue fazer muita coisa e consegue ter uma capacidade de superação muito grande. Eu falo assim que eu já renasci inúmeras vezes. E eu sempre me renasço mais forte. De todas as vezes que eu caio, e desde tudo, sabe? Desde criança, mas no meu processo, assim, pensando entre graduação, residência, mestrado, doutorado, o tempo que eu morei no Sul, né, dando aula, voltei, o tempo que eu fiquei em São Paulo, aqui, e aí veio a maternidade gemelar, sozinha, uma infecção da cesariana com uma bactéria super resistente, que eu quase morri, com duas crianças, e tudo que foi acontecendo, sabe? Eu vejo assim a minha capacidade de cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Então, acho que isso me ajudou bastante, sabe? E é óbvio que o apoio, né? O Felipe me apoia muito, a minha família, mas a gente tem né, ter essa, como fala, essa capacidade de enxergar um todo, sabe? Mas eu acho que o mais desafiante é assim, você enxergar as coisas e depois você perceber que não é todo mundo que enxerga igual você. Na verdade, a maioria das pessoas não vão enxergar igual você e você tem que aceitar isso, né? Esse é, acho que é a maior dificuldade. Eu brinco que eu tenho algumas pessoas assim que eu consigo ter alguns níveis de conversa desse nível, assim, de não levar para o pessoal, conseguir discutir alguma coisa de forma mais intensa, sem separada da parte pessoal, que muita gente leva as coisas para o pessoal. É do ser humano isso, levar as coisas para o pessoal. Eu custei a entender isso. É difícil, difícil. Mas eu acho que, assim, existe uma mudança que vem acontecendo com a maturidade. Então, assim, a maternidade é uma coisa que imprime na gente uma maturidade, né? Não é para todo mundo, não vamos generalizar, dizer que sempre é assim, mas
Acho que é um processo que é relativamente natural. E quando a gente vai se aproximando dos 40 anos, assim, para mim os 40 foram muito marcantes nesse sentido. É difícil a gente falar isso para um aluno de graduação, porque eles estão exatamente naquela borbulha do tudo é sobre mim, né? Uhum. Aquela coisa um pouco egocêntrica, porque a pessoa está olhando para o próprio caminho, para as próprias escolhas, para onde ela vai, o que que ela vai fazer. Mas eu acho que a grande lição que eu aprendi também, isso não tem tanto tempo assim, é que eu não sou tão especial. Uhum. Então, assim, eu acho que dentro da nossa vida, né, das nossas relações familiares, afetivas, profissionais, a gente tem um papel, a gente tem um lugar que é só nosso. Existem milhões de pessoas que podem fazer diagnóstico por imagem como você faz, né? Mas não exatamente da mesma maneira, porque o jeito da Roberta é só da Roberta. Então, isso é importante, né? Sim. E tem pessoas que vão valorizar isso, vão querer isso, tem pessoas que vão falar, ah, tanto faz como tanto fez. E tá tudo certo, não é pessoal. Por isso o eu não sou Uhum. tão importante. Porque, assim, se a gente começa a achar que tudo é sobre nós, tudo vai nos afetar, tudo vai nos diminuir, né? Porque a Sim. maioria das coisas que a gente toma como pessoal não é para tornar a gente melhor, mais brilhante, mais maravilhoso, né? É para a gente ficar naquela, nossa, mas por que comigo? Mas por que eu? E aí eu acho que é disso, assim, de você começar a separar que tem pessoas que são amargas, tem pessoas que são problemáticas e tem questões e tá tudo certo. E a gente vai aprendendo, né? Até onde a gente ajuda sem querer salvar, até onde a gente contribui para a formação de alguém, mas fala, cara, essa pessoa vai ter que dar umas tropeçadas e cair, bater com a cara no chão, e aí ela vai levantar. E assim, e se ela não levantar também, não Tá é minha certo. responsabilidade, né? Não foi eu que botei a perna Sim. para ela cair, é uma coisa da vida. E aí a gente vai conseguindo separar essas questões para ir tornando a nossa vida mais leve também, né? Então, eu acho que é muito disso, assim. Eu acho que a gente demora bastante tempo dentro, principalmente do profissional, para entender quem a gente é, o que que a gente faz e o que que a gente já construiu, a ponto de, se vem uma pessoa, por exemplo, e fala mal do seu trabalho, às vezes você olha e fala, cara, não, não é sobre mim, porque o que a pessoa está falando não tem nada a ver com o que eu faço. Então, assim, deixa ela com a opinião dela, isso não vai me afetar. Isso não vai fazer nada Sim. comigo, né? Mas leva um tempo, a gente rala pra caramba para Leva chegar nesse muito lugar, tempo. né? Mas, assim, é importante, né, saber que existe esse processo, e que existe a possibilidade de um dia você chegar nesse ponto, né? De você olhar e falar, cara, tá bom, ralei muito, nossa, tropecei, me humilharam, falaram mal de mim, fiquei chateada, né? Chorei. Cara, chega uma hora que você fala, tá bom, Tá bom. ok, né? E a vida segue, assim. Então, eu acho que é bem bacana, né, ter essas perspectivas, às vezes, de uma questão de precisar realmente investigar um diagnóstico para ver por que que certas coisas te afetam de uma maneira diferenciada, né? Eu acho que realmente a superdotação tem esse aspecto que você falou, a gente sempre, né, quando eu era novinha, a pessoa é superdotada, você fala, um grande gênio que entende tudo muito Não. facilmente, né, e vai virar Einstein, assim, tipo, a É. gente, na verdade, tem muita, alguns diagnósticos, eles acabam sendo muito caricatos na nossa mente, né? A gente não tem informação, a gente não vai atrás de informação, a gente não busca e aí fica numa esfera, né, muito abstrata, assim. Então, eu acho que é super importante, principalmente durante a graduação, que eu acho que a demanda é muito alta, né? Veterinária, muitas disciplinas, 5 anos, é pesado, de se a pessoa chegou até a graduação e está percebendo uma dificuldade, ela às vezes buscar, porque realmente pode ser que ela tenha uma necessidade diferenciada, né? Então, E quando você está na graduação, principalmente, eu lembro, assim, como docente, às vezes você olha para. Hoje, eu falo assim, que eu tenho um entendimento muito maior. Eu mesmo não entendia nada de altas habilidades e superdotação. Eu assisti um monte de vídeo, fui estudar, fui fazer um monte de coisa para poder entender o que estava acontecendo, né? Porque é difícil realmente a gente ter essa ideia, a própria do TDAH também, enfim entender o funcionamento do cérebro para poder tentar entender esse processo. E aí, quando vejo pelos alunos, se o que que acontece? Hoje, se você não busca um diagnóstico e você fica naquele limbo, você também muitas vezes você não vai encontrar o amparo, porque não é todo mundo que é sensível a isso. Não é todo mundo que vai ter aquele olhar empático para você, para aquele aluno que às vezes
os outros colegas, faz bullying, é chato, é não sei o quê, e tem, né, que a sala de aula é é um ecossistema, né? Então, não é todo mundo que tem esse olhar. E aí fica mais fácil de você ter um amparo, né? Até porque, por exemplo, você vê uma pessoa que tem TDAH ou que tem dislexia, né? É muito frustrante, às vezes, para ela fazer uma prova em que a pessoa tem tempo e tem que ler e tem que fazer tudo aquilo ali, mas se você fizer uma arguição oral, a pessoa vai super bem, entende? E ele vai ser um profissional sensacional lá na frente, porque ele vai achar a área de hiperfoco dele e vai deslanchar. Mas às vezes ele vai passar uma graduação inteira se sentindo pior da turma, sofrendo bullying, tendo que repetir às vezes uma matéria 2, 3, 4, 5 vezes, entendeu? E isso acaba, às vezes a pessoa desiste. Então é muito importante o diagnóstico, é muito importante que tenha um olhar para isso e que executem recursos para que essa pessoa possa desenvolver o potencial dela, porque cada um tem um potencial diferente, independente da questão da saúde, dessa parte, né, de diagnósticos, enfim, até os neurotípicos mesmo, pensando. Cada um tem um potencial diferente. E eu acho que essa é o grande salto, né? É conseguir reconhecer essas qualidades que você tem, essas habilidades que você tem e seguir nisso. Só que com o ensino, às vezes, tradicional, ele é como se fosse uma régua, e você tenta medir todo mundo pela mesma régua, e nunca vai funcionar isso, né? É aquela coisa do, do macaco na árvore, né? E falar assim, vamos fazer um campeonato entre o peixe e o macaco, quem que nada melhor. Não é justo, né? Então, eu acho que esse é o futuro, o futuro. Mas até a gente chegar nisso daí, apesar de que já melhorou muito, porque já se fala muito mais disso, a rede social ajudou nesse sentido também, esse olhar para o indivíduo em si. Olhar para você, ver quem é você, por que você funciona assim, o que você gosta, o que te preenche, o que te faz feliz, né? No que eu sou bom, todo mundo é bom em alguma coisa, né? E esforçar naquilo ali para poder. Vai cair, todo mundo cai. Mas você pode ir além, sabe? É um processo. Agora, ficar naquela, né, medindo todo mundo na mesma régua, você dá para fazer um bom estrago na saúde mental da pessoa, sabe? Sim, com certeza. É. Roberta, e o que você teria para deixar de mensagem para os estudantes, para os aspirantes a médicos veterinários que tenham afinidade, que gostam da área de imagem? Sim. Ó, o pessoal que gosta de imagem, eu acho que é uma área sensacional, uma área que está crescendo muito. Para quem gosta de tecnologia, é o futuro, e tem que se dedicar em relação às outras áreas, tem que ter um bom conhecimento de clínica, um bom conhecimento de laboratório, de patologia. Então, é uma escadinha que você vai subir e que exige muita prática. E prática, né? Tem um ditado chinês que fala que você vai começar a ficar bom depois de 10.000 horas fazendo aquilo, né? A gente está nos 10.000 laudos. Esses dias a gente estava calculando mais ou menos quantos laudos a gente já fez na vida, né? Para ver se estou começando a ficar bom. Então, assim, é um processo. Hoje ainda chega algo para mim que eu me deparo e olho e falo assim: meu Deus, o que é isso? Mas aí eu já tenho condições de ficar mais calma, de lidar, de procurar. Então, assim, não desista, não desista. É prática, estuda, lê, converse, vai trabalhando, né, esse olhar, estudando as outras áreas que vai dar certo, vai dar certo. O mais importante, eu acho que é praticar e não desistir, e aceitar errar, porque todo mundo erra, né? É desafiador, mas dá certo. E se tiver o perfil, vai dar certo com certeza, sabe? Maravilha.
Roberta, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse momento, compartilhando um pouco da sua história, né, da sua trajetória profissional, dos desafios. A gente sabe o quanto é importante ter esse tipo de exemplo, né, a gente poder perceber ali profissionais que estão super bem na sua área de atuação, mas que passaram por uns perrengues, né, essa questão de, ai, é isso, não é isso, eu achei que era outra área e agora para que lado que eu corro? E é isso, né, eu acho que a medicina veterinária é uma profissão muito rica no sentido de que existe uma área que cabe bem para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, qualquer habilidade, a gente só tem que conseguir achar a nossa, né? E é muito bom quando você chega nesse momento e fala, cara, achei, a minha é essa daqui, né? Então, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade de estar com a gente hoje. Obrigada você pelo convite. Foi ótimo falar, fazer esse remember aí, né, também da nossa trajetória. A gente fica feliz também, né? Fala, meu Deus, a gente cresceu e no final vai dando tudo certo, né? Eu fico muito feliz assim, em relembrar tudo, em estar aqui com você, né? Sabendo que a gente é conterrânea em algumas coisas, né? Botucatu, o VV. Então, assim, fico muito feliz assim de poder participar e contribuir um pouco para mostrar que a gente tem um trajeto, né? Uma história e que ela não é romântica, linda, que vai ter cheio de pedrinhas, mas com essas pedrinhas a gente vai construindo um futuro sensacional. É só acreditar e continuar, persistir. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!